Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a semana 3 do PET 6 e nós temos como tema, as atividades humanas e econômicas. Então, primeiro, nós vamos ver como que o clima vai influenciar as atividades humanas. Então, em alguns países que é localizado na zona tropical, que no caso é o Brasil, as atividades esportivas que dependem de neve ou de gelo são dificilmente praticadas, porque os climas quentes, vai predominar, não vai conseguir predominar essas atividades. Já nos países onde se localizam, nas regiões temperadas e polar, há algumas competições esportivas que vai ser disputada ao ar livre e são suspensas, durante o inverno, como campeonato de futebol devido à forte queda de neve ou frio intenso. Já por outro lado, as atividades que ocorrem em condições rigorosas de frio, como o esqui. Então, os diferentes tipos de moradia construída ao redor do mundo de forma adaptada às condições climáticas também é um bom exemplo da interação dos seres humanos com o clima. Então, por exemplo, em regiões de climas com médias de temperaturas baixas, a gente pode encontrar moradias com os telhados inclinados para que a neve não se acumule sobre eles e vai evitar, assim, o desabamento desse telhado, E também ou a mudança de temperatura no interior da casa. Então, esse tipo de telhado também vai facilitar o escoamento de água enquanto a neve vai derretendo. Então, já em outros lugares, vai predominar a moradia de teto plano, com menor necessidade de escoamento de água. Também tem a cor branca, que geralmente é usada nessas moradias, que ajuda a manter mais frescas, porque a absorção do calor é menor no branco. Então, as cores mais escuras absorvem mais calor do sol do que as mais claras. Então, apesar também, dos avanços técnicos e tecnológicos nos últimos 150 anos, ainda estamos imunes às consequências relacionadas à intensidade de alguns fenômenos climáticos, como onda de frio ou de calor intenso, as chuvas torrenciais, que são chuvas muito fortes, os furacões, os grandes períodos de seca, nevasca, entre outros fenômenos climáticos. Então, mesmo sendo previstos em laboratórios, com a ajuda de satélite, de computador, é impossível de contê-las, Então, o ser humano não consegue dominar toda a natureza. E já o clima e as atividades econômicas. Então, o clima interfere em diversas atividades econômicas. E a gente pode perceber, a mudança de hábito e de vestuários em função das variações nas condições climáticas ao longo do ano. Então, essa mudança influencia, por exemplo, as atividades da indústria, do comércio, do turismo e além dos preços dos produtos. Então, por exemplo, no inverno, a procura de roupas de frio, é grande e as fábricas, têxteis tendem a produzir mais artigos para atender essa demanda. Então, os estabelecimentos comerciais expõem as roupas de inverno nas vitrines e, em geral, cobram preços mais altos, já que a procura desse produto vai aumentar. Então, no verão, as roupas mais leves, têm maior procura. E assim, quando a temperatura volta a subir, as lojas fazem liquidação das roupas de inverno e mudam as vitrines. Isso vale para todos os tipos de produtos, como bebida, ventilador, aquecedor, aparelho de ar-condicionado, sorvete, guarda-chuva, entre outras coisas. Então, a agricultura também é bastante influenciada pelo clima. Então, as condições climáticas dos lugares com a temperatura e a umidade do ar, vai influenciar o plantio, a colheita, a armazenagem, transporte, a comercialização dos produtos, entre outros. Então, por exemplo, a produção de cacau desenvolve melhor em clima quente, ou seja, quando as médias anuais de temperatura são elevadas. A de banana e de café são sensíveis à geada, então não pode ser no lugar que geia muito. Por outro lado, o trigo e a cevada desenvolvem em temperaturas mais baixas. Então, atualmente, muitos produtos agrícolas são cultivados em estufas, que vai diminuir a influência do clima sobre a produção
A irrigação é outro exemplo de técnica, né, que vai diminuir a influência do clima, que vai permitir, por exemplo, o cultivo em locais que têm clima seco. Então, essas técnicas, né, não é tão acessível em todos os produtores agrícolas. Na pecuária, os fenômenos climáticos podem afetar a quantidade e a qualidade dos pastos, que vai influenciar a distribuição e alimentação dos animais. Então, a escassez de água pode reduzir a área de pastagem e provocar queda na produção de leite e carne. Então, para vocês verem, gente, essa aula é para a gente relacionar, entender como que o clima influencia muito tanto a vida humana do ser humano, quanto, né, a vida econômica também. Então, agora, para a gente consolidar o nosso conhecimento, nós vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, na página 60, as questões de 1 a 3. Bons estudos!